Esses dias eu acabei me deparando com um vídeo no Twitter que me motivou a gravar esse vídeo aqui, que na verdade é uma coisa que eu já vinha pensando há um tempo, já tinha pensado em comentar em algum vídeo, mas sei lá, não tinha surgido uma oportunidade muito apropriada. Só que dessa vez foi exatamente o ponto que eu estava pensando em trazer aqui para vocês, que é sobre como de repente falar obviedades virou uma coisa incrível de outro mundo, e devo dizer que por vezes é quase um tabu falar o óbvio. E por que eu já tinha pensado nisso? Que eu já quis fazer um vídeo sobre esse tema em algum outro momento, mas acabei deixando pra lá. Basicamente porque, cara, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, eu sinto que o que eu tenho feito aqui nesse canal é simplesmente falar o óbvio. E mesmo assim, a maior parte do feedback que eu recebo vem de pessoas que se sentem super representadas pelo que eu tô dizendo aqui, como se elas não tivessem voz pra falar essas coisas, sabe? Como se elas estivessem pensando tudo isso há muito tempo, mas não tinha ninguém pra falar isso por elas e de repente era quase como se fosse errado que elas falassem esse tipo de coisa em voz alta. No caso, o óbvio. Pois é, porque falar coisas como homens e mulheres são diferentes parece algo absurdamente errado hoje em dia. Só que é simplesmente o óbvio. Tudo bem, eu tento sempre aprofundar o tema, trazer estudos, documentários, artigos científicos, matérias de veículos relevantes. De fato, trazer informações, construir toda uma base argumentativa para comprovar o óbvio que eu estou dizendo. Só que desde o princípio já era um tanto quanto óbvio. Como a polêmica discussão sobre o racismo reverso, que não existe porque é só racismo. Gente, que todas as raças podem sofrer com racismo é óbvio. É ridículo que isso tenha virado uma discussão, porque é simplesmente o óbvio. Tem coisa mais simples do que você pegar a definição de uma palavra e explicar o que a palavra significa? Que no caso racismo é preconceito contra raça / etnia. Em nenhum momento, em nenhuma cultura, em nenhuma língua foi especificado que racismo é apenas contra negros ou que é contra todas as raças, com exceção da raça branca, considerando que branco e negro sejam raças. Isso é simplesmente o óbvio e nada mais. Ah, mas veja bem, você está simplificando porque o racismo na verdade é estrutural e você não está considerando o aspecto sociológico da questão. Meu amigo, isso é uma das tantas definições. O fato de existir um racismo estrutural não invalida todas as outras definições de racismo que podem sim ser aplicadas para qualquer raça. Pro negro, pro amarelo, pro vermelho, pro branco, tanto faz. Mas enfim, deixando as minhas opiniões óbvias de lado um pouquinho, vamos ao episódio que me motivou a gravar esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada nesse vídeo incrível que vai estar levemente distorcido para tentar não derrubar o vídeo aí por direitos autorais. O Pondé falou da importância de perdoar para ser feliz no livro. E nesse Natal agora eu vou ter que perdoar muita gente, porque metade da minha família votou no Bolsonaro. E queria ouvir de vocês dicas de como perdoar. O meu pai, por exemplo, não só votou, como tá achando que tá um ano maravilhoso aí, que tá tudo dando certo, né? Eu acho, Tati, que o exercício do perdão, que é uma proposta de muitas religiões, ele é também um exercício de poder. Se eu preciso perdoar, pertence a mim o poder, o munus, a potência, e você está numa posição inferior que merece o perdão. Claro que seu pai pode estar em casa pensando, como eu vou perdoar a Tati? Por estar me expondo no programa. Por estar me expondo ou porque votou em outro que eu não veria. Sempre alguém está bem com um governo. Quer dizer, não há Luís XIV que não satisfaça pelo menos uma parte de Versailles. Isso é um princípio, sempre haverá alguém bem. Então, seu pai tem razão, está um ano maravilhoso, talvez na experiência dele. Não, pode não estar para outras pessoas. Mas acho que eu pensaria mais assim como seu personal coach agora. Sim, acaba de ser contratado. E se vocês vão se encontrar para o Natal, Bolsonaro não é o melhor tema para a família, mas o tema vai talvez sair. E se não há um outro tema, a culpa não é da política. Não é a política que está provocando esse enfrentamento. Pois é, o vídeo foi uma bela de uma voadora do Karnal em uma tal de Tati Bernardi, que felizmente eu não conhecia até então. Mas o mais interessante é que a voadora foi dada falando o óbvio. Esse é exatamente o ponto aqui. Primeiramente, né, o quão ridículo é você falar em rede nacional, né, ai, como eu faço pra perdoar o meu pai que fez o absurdo de votar no Bolsonaro e ainda por cima teve a audácia de achar que 2019 foi um bom ano. Como eu perdoo uma pessoa dessas? E eu realmente me pergunto como a pessoa é incapaz de se dar conta
que pro pai dela, ela é o desgosto, obviamente. Porque se ele votou no Bolsonaro, em contrapartida é óbvio que ele também acha que deve ser capaz de perdoar a filha que votou em sei lá quem, mas suponho que tenha sido o Haddad, né? E isso é sim, simplesmente o óbvio, fora o fato ridículo dela estar expondo o pai dela, assim como ela também se deu conta em dado momento, né? Mais um motivo pelo qual ela deveria ser perdoada por ele. E é até curioso, porque primeiro ela percebeu, ele tem que me perdoar porque eu tô expondo ele. Não só isso, querida, porque na concepção dele, é claro que você é quem deve ser perdoada. E eu achei ainda mais curioso que os 2 tweets que eu vi linkando esse vídeo também salientavam o ponto da obviedade. O primeiro foi de um tal de Oi Luiz. Ele disse o seguinte: Tati Bernardi, hihihi, agora eu vou fazer uma pergunta lacradora usando o conceito de uma religião que eu desprezo contra o patriarcado, contra Bolsonaro, contra os fascistas. E o Karnal vem tranquilo. E na sequência ele complementou: todo mundo concorda que o Leandro Carnal ficou famoso falando obviedades, mas a esquerda tá tão idiotizada e prepotente que não tem jeito. É preciso explicar o óbvio pra ela. E o outro tweet que eu vi foi da Tatê, do canal Curta e Grossa, que comentou isso. A gente compreende por que o Karnak é levado tão a sério nessas horas. A mediocridade da esquerda é tão acachapante que qualquer cidadão que diga o óbvio de forma bonita vira um filósofo de renome. A esquerda precisa aprender o óbvio antes de estudar política/sociedade. E eu me senti absolutamente representado por isso, porque, como eu venho dizendo desde o início do vídeo, eu sinto por vezes que eu realmente estou fazendo isso aqui, falando o óbvio. E eu ainda fico terrivelmente surpreso de ver como as pessoas não conseguem compreender o óbvio ou dão um jeito de desvirtuar a lógica mais óbvia possível para criar uma narrativa que não faz nenhum sentido. Eu sinto que realmente hoje em dia, se você sabe falar o óbvio, se você principalmente sabe se expressar, sabe se comunicar, sabe formular uma frase e fala o óbvio, você é praticamente um gênio. Caramba, filosofia pura, meu Deus do céu, como você consegue pensar nessas coisas? E eu vou voltar aqui pro caso do racismo reverso, porque, mano, pra mim esse é um dos casos mais bizarros que existem. Racismo é uma palavra e possui seus significados como qualquer outra, e também, assim como qualquer outra palavra, uma definição de racismo não anula outra definição. Vamos pegar, por exemplo, a palavra taco. O que significa taco? Bom, pode significar uma comida mexicana, ou pode significar um objeto de madeira comprido. Também é o nome de um jogo que usa tacos para jogar. Então, quando eu falo taco, eu estou me referindo a qual dos significados? Bom, depende do contexto. Agora, quando eu escolho um dos significados, eu sou obrigado a então aceitar que só existe aquele significado? Se eu quero comer tacos, então, mexicanos, eu não posso mais usar a palavra para definir o jogo ou para definir o objeto? Óbvio que não. Quem pensa assim é idiota, você concorda? Então por que seria diferente com racismo? A palavra tem um significado claro e objetivo que você vai encontrar em qualquer dicionário. É o preconceito contra raças ou etnias. Discriminação contra uma raça e etnia. Simples assim. Quando você fala que o racismo é estrutural, que tem toda uma questão de hierarquia envolvida, você está apresentando apenas outra definição de racismo. E se você mesmo pressupõe que brancos não podem sofrer esse racismo estrutural por uma questão de hierarquia, você também deveria pressupor que quando alguém está falando que um branco foi vítima de racismo, ele está utilizando a outra definição da palavra, que simplesmente significa que aquele branco sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação por ser branco. É simples, óbvio, objetivo e não tem discussão, não tem o que dizer aqui, cara, não tem. É como eu tô repetindo tantas vezes, é o óbvio, só isso. Mesmo assim, eu já vi cada argumento estúpido, cada malabarismo mental, sabe? Cada ginástica argumentativa para tentar provar uma narrativa que não faz o menor sentido. Uma das refutações, entre muitas aspas, que eu mais recebo quando eu apresento essa lógica básica e óbvia de como funciona um dicionário e as definições das palavras, é da pessoa tentando usar esse mesmo argumento contra mim, falando: mas você está desconsiderando o racismo estrutural, então você está pegando só a definição que te convém. Mais uma vez, não é óbvio como esse raciocínio é imbecil e está errado? Eu não deveria nem precisar explicar para uma pessoa letrada, alfabetizada, que no meu argumento, nenhuma das definições da palavra está sendo ignorada, porque eu simplesmente estou falando que sim, brancos podem ser vítimas de racismo. O fato do racismo estrutural existir e de possivelmente os brancos estarem excluídos dessa forma de racismo não faz com que eu esteja invalidando ela, porque eu nunca deslegitimei o racismo estrutural, disse que ele não existe, ou que a gente precisa ignorar essa definição. Não, ela pode estar lá, ela pode continuar lá o tempo
tempo todo, porque não vai fazer diferença, não é ela que eu estou aplicando quando eu falo que o branco é vítima de racismo também aqui no Brasil. Então, mano, isso aqui é praticamente um desabafo, porque eu fico realmente perplexo quando eu vejo que as pessoas não conseguem mais entender nem o óbvio. Eu juro pra vocês que na maior parte dos argumentos que eu utilizo aqui nos vídeos, eu não sinto como se eu estivesse fazendo nada demais, ou como se precisasse de um extenso estudo pra conseguir chegar naquela conclusão. É só você somar 1 mais 1 que você vai perceber que é 2. É claro que existem sim questões muito mais complexas que você precisa estudar, você precisa de uma bagagem maior para conseguir discutir, argumentar, sim. Também trago bastante desses temas aqui no canal. A questão da violência doméstica contra homens, por exemplo, aquilo eu acho que foge bastante do que seria o óbvio, do que as pessoas esperariam. E naqueles casos, sim, é importante você estudar, você analisar os números, você ir atrás de fontes para tentar entender melhor como funciona. Mas em vários outros casos, é só você utilizar a lógica mais básica possível para analisar a situação que provavelmente você vai chegar na mesma conclusão que eu. E talvez seja por isso que vocês se identifiquem tanto com as coisas que eu falo aqui. Porque no fundo, o que eu tô falando não deveria nem ser um tabu, não deveria ser polêmico. É simplesmente o esperado que qualquer pessoa pudesse perceber por conta própria. Que é exatamente esse caso aí trazido pelo Karnal na conversa dele com a Tati Bernardi. Geralmente uma briga tem 2 lados, né? Então se você tá ressentido com o lado de lá, é muito provável que ele também esteja ressentido com você. Se você acha que a pessoa do lado de lá tá completamente errada, é bem provável que ela também ache que você tá completamente errada, porque se não fosse assim, vocês provavelmente não teriam brigado. E aí eu te pergunto, precisa estudar anos de filosofia e ler uma pilha de livros para conseguir chegar nessa conclusão? Olha, se precisa, eu devo ser um gênio mesmo, porque não é possível, cara. Eu vejo uma coisa dessas e eu me impressiono com o fato das pessoas não se darem conta disso imediatamente. Enfim, se eu estender mais esse assunto, eu vou acabar só me repetindo, então pro vídeo de hoje é isso. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Você também acha que tudo isso é óbvio ou não? Realmente são assuntos muito complicados e que exigem demais da capacidade mental das pessoas? Aproveita também para deixar as suas opiniões óbvias aí nos comentários. O que você acha que é tão óbvio, mas que por algum motivo as pessoas ao seu redor não percebem, não se dão conta? Diz aí, quero saber. E é claro, também confere o link ali embaixo na descrição e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo também com todo mundo que você conhece, principalmente para aquela pessoa que está precisando se dar conta do óbvio um pouquinho. Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?